A morte de uma criança de apenas 3 meses em uma creche no norte do estado foi mais um exemplo de que bebês precisam de atenção em tempo integral. E mesmo assim, acidentes acontecem. E quais situações que há o risco de morte súbita do bebê? A resposta agora na reportagem. A tragédia registrada em Rolândia acende um alerta. O bebê de apenas 3 meses de vida morreu enquanto estava em uma creche. Uma das suspeitas da família é que o bebê tenha passado mal por causa de um xarope que estava tomando para tosse. O Ambroxol, de fato, não é indicado para menores de 2 anos. Mas será que isso poderia causar a morte súbita da criança? A doutora Camila Ercolim atende crianças diariamente no consultório. De acordo com a pediatra, não existem estudos que demonstrem o impacto dessa medicação em crianças menores de 2 anos. Como é uma medicação que não é testada nessa faixa etária, então a gente não tem assim uma literatura que colabore para quais são os efeitos nessa idade específica. Então a gente não consegue afirmar, né, que não teria assim nada que colaborasse com isso. A pediatra explica ainda que os bebês de 3 meses não têm sustentação na coluna para que possam se sentar. Por conta da imaturidade neurológica, é importante se atentar como a criança ficará deitada para evitar engasgos. Existem algumas coisas que podem favorecer ao engasgo e também a morte súbita. Então a gente já sabe, né, que se o bebê estiver deitado de lado, por exemplo, e ele tiver algum episódio de vômito e ele não conseguir se desvirar, porque nessa idade a criança ainda não rola, ele pode ali estar deitado em cima de um líquido. Então, se ele chora, ele pode vir a aspirar. Então, o que conta pra gente saber, né, seria o tempo de percepção de que essa criança estaria engasgada, né? Porque a gente viu que foram feitas manobras de reanimação e o bebê, ele não conseguiu voltar à vida. Então, acho que o que conta muito é o tempo de percepção, né? Como a gente não sabe o que aconteceu, se essa criança engasgou e quando que isso foi percebido para se realizarem as manobras de reanimação. Para pais que têm bebês em casa ou profissionais que trabalhem diretamente com este público, é fundamental saber realizar as manobras de desengasgo. A pediatra mostra como esse procedimento deve ser feito. A gente pega esse dedo, a gente abre a via aérea, vira o bebê, posiciona ele no nosso antebraço e com essa parte aqui da mão a gente dá 5 tapas nas costas, nessa posição entre os 2 externos. Não é força, é mais jeito mesmo, tá? Se o bebê não chora, a gente vira o bebê para o outro braço. Nessa posição dos dedos, a gente faz 5 compressões aqui no externo, entre os 2 mamilos. E a gente sempre vai repetindo essa posição até que o bebê chore ou até que a ajuda especializada chegue para tomar as medidas extras. Manter a calma é a principal dica, tá? E se você está presenciando alguém, pais ficam muito nervosos, não tem como ser diferente, então ajude, já vai acionando o socorro. Por isso que esse conhecimento nunca é demais, hein?